Be The Story, um podcast do Grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença, para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões: alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos do combate ao desperdício alimentar. O organizar e a falta de tempo, que é um grande problema do dia-a-dia de hoje, tem que ser otimizado talvez aos fins de semana ou nas folgas das pessoas. Quando a pessoa tem um tempo, tirar ali uma hora, se calhar para planear. O primeiro passo é esse, é o planeamento do que vamos comer na semana. Ou na semana, ou 2 em 2 dias. Claro, também cada um podemos ir ao arranjar supermercado a sua gestão, não é? Exatamente. Depois comprar apenas para o agregado familiar, não é comprar berinjelas para 10 se nós somos só 3. certo. E depois elas vão se estragar. Exatamente. O segundo passo é como vamos acondicioná-los e onde vamos guardar os produtos. O protagonista da história de hoje é o Gonçalo Costa, chefe executivo do Pingo Doce. Ao longo dos próximos minutos vamos falar de desperdício alimentar em toda a sua extensão e do impacto que tem na nossa vida e na vida do planeta. Vamos também dar-lhe dicas e truques que pode usar no seu dia-a-dia para combater o desperdício em sua casa. Eu preciso muito destes truques porque passo a vida a deitar berinjelas fora. É especificamente berinjelas, não sei porque tenho um grande entusiasmo, compro-as, mas depois acabo por não usar e fico sempre triste quando vejo que já é tarde demais. Mas já lá vamos. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Antes de mais, queria perguntar-lhe o que é que faz um chefe executivo no Pingo Doce. Como é que é o seu trabalho? O meu trabalho é muito abrangente. O Grupo Jerónimo Martins e o Pingo Doce temos umas cozinhas centrais, nós produzimos a nossa própria comida. Aquela comida que se compra para almoço, para jantar, pronta a comer. Exatamente, é dessa comida que estamos a falar. A comida fresca, a marca Comida Fresca, tudo o que tem marca Comida Fresca é produção nossa. Para além de ter as cozinhas sobre a minha alçada e de uma grande equipa, desde a qualidade à produção, os chefes da produção e diretores das unidades, temos também o trabalho do desenvolvimento, que é trazermos ou criarmos soluções novas para os nossos clientes. Em termos de receitas novas. Acompanhar tendências, abraçar novos mercados, nós trabalhamos num restaurante que é um país. Exato, eu estava a pensar nisso, é um restaurante gigantesco, não é? É um país, exatamente, temos quem gosta de carne, quem gosta de peixe, os vegetarianos, os que gostam de cereais, então temos que trabalhar para todas estas pessoas. E pensar também nas preocupações que já falámos aqui, também em termos de gordura, daquelas coisas de menos açúcar, menos sal, acredito que isso também seja... também temos muito esse cuidado. E de facto, é no fundo de sustentabilidade que vamos falar aqui hoje quando falamos também em desperdício, não é? 1/3 de toda a comida produzida no mundo, eu achei isto arrepiante, é desperdiçado 1/3 da comida quando pensamos assim. Se quisermos fazer uma comparação para visualizarmos, é a mesma coisa que chegarmos a casa com 3 sacos de alimentos e deitarmos um fora sempre. Como é que um chefe de cozinha olha para esta realidade? Acredito que seja um bocadinho assustador. É uma realidade dura, mas nós na nossa profissão somos educados desde o início das nossas carreiras, exatamente. O nosso percurso passa muito por aprendizagem contínua, não é? E desde o início que já vemos das escolas e dos nossos primeiros trabalhos, sempre com esse direcionamento. E a cozinha profissional é isso. E cada vez mais a partilha é importante. Acabou-se o segredo da cozinha e hoje é muito mais o lado da partilha e é importante passarmos todo este conhecimento para as pessoas. O segredo já não é a alma do negócio? Não, ainda há alguns segredos, continuam a ser, mas já são muito poucos. Acho que é muito mais proveitoso partilharmos tudo o que sabemos e a cozinha e à volta da mesa, a convivialidade que é o que a cozinha nos proporciona. Acho que temos muito mais a ganhar com isso. E na cozinha é isso que fazemos, tudo o que entra, nada se estraga. Mas por acaso é verdade, mesmo quando vemos imagens de cozinhas de restaurantes a funcionar, ou até dos grandes chefes, dá a ideia que tudo é aproveitado. Por exemplo, com as cascas do camarão faz-se um caldo, com cascas de batata frita, fritam-se e passam a ser um outro prato, um snack, exatamente, aproveitam tudo e nós em nossas casas às vezes temos mais dificuldades em pensar assim, não é? E em sermos, no fundo, um bocadinho criativos nesses aproveitamentos. Às vezes também é a falta de tempo que em casa se tem, não é? Mas isto só, o que está a dizer é muita realidade. Em momentos da minha vida, o objetivo do meu dia era acabar com o meu lixo só com embalagens. E isso era controlado, nós desafiávamos sem nenhum resto de alimento lá, exatamente, não é? E isso é o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, no trabalho, e passarmos isso para as pessoas é importante. O organizar e a falta de tempo, que é um grande problema do dia-a-dia de hoje,
tem que ser otimizado talvez aos fins de semana ou nas folgas das pessoas. Quando a pessoa tem um tempo, tirar ali uma hora, se calhar para planear, pode ser importante, não é? Saber o que é que vai jantar segunda, terça, quarta, O primeiro grande prazo é esse. Estou a falar por mim, que vou ao supermercado, entusiasmo, estou num Pingo Doce, muito entusiasmada, compro tudo e não estou a comprar coisas para refeições específicas, estou a comprar tudo o que me parece bem e depois alguns daqueles alimentos não encaixam nas refeições dos dias seguintes e acabam no lixo, não é? Porque está bonito, está fresco. Está com bom ar, o problema é do Pingo Doce, sim. Eu também sou um bocadinho assim. A pessoa entusiasma-se. Mas é o sentarmos, o primeiro passo é esse, é o planeamento do que vamos comer na semana. Ou na semana, ou 2 em 2 dias. Claro, também cada um podemos ir ao supermercado a sua vezes, gestão, não é? Exatamente. E depois comprar apenas para o agregado familiar, não é comprar berinjelas para 10 se nós somos só 3. certo. E depois elas vão se estragar. Exatamente. E o segundo passo, que é muito importante depois da compra, e compra correta, é como vamos acondicioná-los e onde vamos guardar os produtos. O saber distribuí-los, no caso dos legumes. No frigorífico, por exemplo, qual é a regra? Já ouvi muitas teorias diferentes, creio que o Gonçalo saberá, e agora vou fixar hoje e nunca mais me esqueço. De cima para baixo, o frio vai diminuindo. Ok, em cima mais frio. Exatamente. Mas, por exemplo, a gaveta dos legumes é em baixo e das frutas, mas é menos porque fria. não precisam de tanto frio. Não precisam de tanto frio e precisam de um equilíbrio mais de umidade. Então mais acima o que ficariam o quê? Coisas frescas? Você pode pôr os iogurtes em cima, as bebidas em cima e vem de cima para baixo. Tenho tudo mal. Nós na restauração não organizamos tanto assim, porque depois temos frigoríficos específicos para os produtos, para peixe, para carne. Claro, sim, organizamos mas num doméstico, líquidos em baixo e sólidos em cima, que é para só ver uma tragédia e não estragar tudo o que está para baixo. Também já me aconteceu algumas vezes, embalagens que rompem. Mas também podemos gerir um bocado dessa forma em casa. Mas é importante, as portas para os ovos, não é? Algumas bebidas que já vêm assim arrumados, mas depois é do que precisa menos frio é em baixo. E os legumes, sem dúvida, folhagens principalmente nas gavetas. Se não ficam até meio queimadas, não é? Quando levam com muito frio. Tentar não encostar à parede do fundo do frigorífico, é onde passam todas as resistências de frio e por vezes gera alguma camada de gelo. Isso é importante. Pôr em embalagens corretas, uma caixa que esteja hermeticamente fechada. Para outros produtos que precisem de respirar, há umas caixas com a válvula que deixa entrar e circular um pouco de ar. Depois também ter o conhecimento em ervas, por exemplo, aromáticas, que a gente compra sempre um molho e estraga metade. É verdade. Ou colocar num copinho com água, num sítio onde tenha luz, não em excesso para ele aguentar. Podemos fazer e triturar. Isso no fundo prolonga a vida de certos alimentos, não é? Exatamente. E ou pôr no frigorífico embrulhado com um bocadinho de papel daquele de cozinha úmido, vai-lhe dar mais vida. Isso é verdade, isso vai eu já dar fiz. Frescura. Tinha um problema com espinafres, também entusiasmava-me, comprava, depois não usava todos e usei de facto esse truque, andei a ver na internet e esse resulta muito bem, esse do papel. O papel úmido. Sim, pôr um papel úmido por baixo, um por cima, põe uma tampinha sem estar fechada e aguenta a frescura e fica Pensei que era um mito urbano, mas não é. Posso dizer aqui o meu testemunho na primeira pessoa, experimentei e resulta sim, senhor. E nós temos todos aquela ideia, se calhar um bocadinho portuguesa, de mais vale sobrar do que faltar, não é? Compramos sempre muita comida, com medo que alguém passe fome. Como é que nós podemos, por exemplo, aproveitar o que sobra de uma refeição? Qualquer coisa que sobrou, tem alguma dica que nos possa dar? Pois é isso que nos falta às vezes. Só assim uma sugestão para uma coisa que já dá para as pessoas fazerem hoje, depois de ouvir. Nós temos imensas coisas. Eu faço semanalmente vídeos nas nossas redes sociais do Pingo Doce, sim, Instagram, Facebook, e fazemos uma live por mês. E um dos grandes objetivos é exatamente isso, é dar mundo e dar criatividade às pessoas que nos acompanham. Ontem, por exemplo, gravei um wrap de frango que quase parecia um burrito mexicano, mas era como as sobras de frango. Mas se eu quiser fazer com um bocadinho de salmão que me sobrou, também eu posso fazer. Depois é só colocar os acompanhamentos dentro que façam sentido com aquele salmão. Uma massa folhada ou um bocadinho de uma massa filo. Dá para fazer umas trouxas de qualquer coisa. Sobras de arroz são sempre ótimas, massa igualmente. Já começar a seguir as redes do Pingo Doce para ter ideias. E temos no nosso site também, temos uma rúbrica só de receitas de desperdício zero. Como é que se chama? Dentro do site do Pingo Doce tem mesmo, vai às receitas e diz desperdício zero, são receitas para reutilizar produtos em nossas casas. Fica aqui mais uma sugestão. E para ficarmos mais descansados, nós corremos algum risco em termos de saúde no aproveitamento das cascas, por exemplo. Vê-se agora muitas sugestões para aproveitar cascas de fruta. Podemos pensar que podem ter pesticidas, qualquer coisa. Há aquela ideia muito de cortar a casca e deixar a fruta só sem a sua capinha exterior. É problemático usar ou não? Produtos, desde que sejam bem higienizados, que isso é uma das coisas que também deve ser feita quando chegamos das compras, é higienizar tudo antes de colocar no frigorífico. Nós fizemos muito durante a pandemia, não é? Até exageradamente, até com detergente se lavavam as frutas. Lavava-se tudo e mais alguma coisa. Não é preciso tanto, não é? Mas... Não, é lavar bem com o desinfetante adequado ao produto, guardar no frigorífico e a partir daí já não há qualquer
Sim, nós temos um controle a nível de Jerónimo Martins muito, muito rigoroso em que tipos de produtos são utilizados pelos nossos fornecedores, produtos químicos. Até porque mesmo quando se consome a fruta ao natural, não é? Sem estar cozinhada, e já falámos disso aqui noutras edições do podcast com nutricionistas e tudo, é bom comer a casca, não é? Porque estão lá muitos nutrientes que andamos a deitar fora sem necessidade. O chefe é responsável pelo estoque, não só da sua casa, como acontece com todos nós, mas também das cozinhas de Pingo Doce, que é o tal restaurante gigantesco de que falávamos. Uma boa gestão das compras é fundamental na luta contra o desperdício, também na sua experiência enquanto responsável por cozinhas e restaurantes. A boa gestão é o que nós falávamos. Nós temos que planear a semana para as nossas casas ainda e mais, nós numa escala ainda maior, não é? Planeamos praticamente ao mês, não é? Nós trabalhamos numa previsão, nós estamos a falar de 40 toneladas de comida por dia, 50 toneladas de comida por dia que nós produzimos. E como devem imaginar, eu não vou a uma prateleira e digo assim, olha, agora quero 4 paletes de abóbora porque eu vou fazer creme de abóbora. Não há. Então temos de ter uma previsão com os nossos produtores, temos uma proximidade muito grande com quem nos fornece, quem nos abastece, e o planeamento, sim, sem dúvida, é fundamental para conseguirmos atender aos pedidos das nossas E tem conseguido diminuir a quantidade de desperdício? Eu acredito que tenha que haver sempre algum desperdício, no sentido em que não sabem se naquele dia vão vender mais arroz de pato ou mais não sei o quê, não é? Mas como é que isso se combate? Nós trabalhamos sempre sobre previsões, não é? Planeamos a nossa compra para depois imaginar que naquele dia as nossas lojas, os nossos restaurantes no país inteiro, com base no comportamento que já conhecem das pessoas, não é? Vão-nos pedir X quantidade. Primeiro, dentro das nossas cozinhas, nós temos donativos diários, porque eu não consigo produzir exatamente os quilos que me são pedidos, não é? Há sempre, para a unidade de produção, há sempre umas sobras, e nós temos diariamente algumas instituições que fazem recolhas junto das nossas cozinhas, logo, desperdício de comida confeccionada é zero. Depois, nas nossas lojas, temos também os donativos dados a instituições que trabalham diretamente com as lojas, que é o que vai estar na prateleira, e não é no último dia de validade que é retirado. Exatamente. É retirado curioso antes. Que há dias estivemos também numa associação que é a Casa que apoia os sem-abrigo aqui em Lisboa. A Ana, a Inês e eu fomos visitar e também tentar ajudar, tentar não atrapalhar, e vimos lá uma série de produtos do Pingo Doce por acaso, e eles contaram-nos que de facto havia esta coisa de produtos já em fim de vida, mas que ainda estão ótimos, não é? Já estão próximos do prazo de validade, as pessoas já não os compram, mas podem perfeitamente ser aproveitados e úteis para outras pessoas. Nós retiramos exatamente antes do último dia de validade a prateleira para haver a possibilidade de lhe dar uma segunda vida, não é? Claro. Um reaproveitamento. Neste caso muito útil. Sim, isso é fundamental. Depois, nas nossas cozinhas também reduzimos muito desperdício, e aí mais ao lado da sustentabilidade, no tipo de embalagens que utilizamos, no tipo de formatos que nós nos abastecemos, não é? O azeite, eu não compro garrafões de azeite, nem garrafões. Compramos em 1000 litros, são uns ecobulos. Disse 1000 litros, sim, de azeite. E isso é uma tara que é retornável, ou seja, só aí já estamos a tirar imenso plástico. Sim. A quantidade de embalagens que se poupam, não é? Trabalhando em formatos grandes ajuda-nos a nós, otimiza a produção, porque são muito menos movimentos a serem feitos, mas também reduzimos muito no lixo, e isso é uma grande preocupação nossa também. O desperdício alimentar temos-lo muito controlado, porque temos estas produções muito bem planeadas e com parceiros também que depois fazem recolhas, e a outra preocupação é exatamente essa, é desenvolvermos formatos para evitarmos tanto lixo para o planeta. Está tudo muito bem pensado, estou impressionada. E como chefe, que é assim a autoridade maior na cozinha, tem essa preocupação de passar isso para os seus colaboradores, até para pessoas novas que lhes chegam, novos cozinheiros, novos colaboradores, passar esta preocupação sobre o desperdício, porque às vezes pode haver a tentação de, olha, isto aqui não ficou bem, vai fora. Passa-lhes muito esta mensagem de aproveitar tudo. Para mim isso é fundamental. Nós temos, e a nossa cozinha é enorme, e eu sou o chefe executivo do grupo, mas não sou o chefe da cozinha. Nós temos 2 grandes chefes nas nossas unidades, que é o Sandro e a Sónia. Mas que acredito que estejam muito sintonizados consigo nessa preocupação. Mas nós estamos permanentemente a equipa da inovação, e nós trabalhamos todos em conjunto e somos todos um todo, e acompanhamos muito a produção de perto, e é muito importante sempre que sentimos que há uma falha que é significativa, porque toda a gente falha, não é? Dentro das nossas cozinhas nós chamamos o colaborador, acompanhamos também a produção e sensibilizamos para a gravidade da situação. Às vezes pode ser, é que nós não fazemos pouco. Eu quando faço estou a fazer sempre 100 quilos no mínimo. Então se eu estrago 100 quilos é 100 quilos de alguma coisa, não podemos. E isso é lógico que sim, sensibilizamos. Eu acredito que em casa já é desesperante estragar uma coisa. Eu em tempos tentei fazer uma pavlova, nunca mais voltei a tentar, foi terrível. Fiquei muito triste, imagino se eu tivesse estragado 100
ou 500 pavlovas era mais triste ainda, e saber que as pessoas não as vão, e que aqueles alimentos foram para o lixo, não é? Aqueles ingredientes desperdiçados, não é? Mas nós fazemos o acompanhamento diário e formação contínua dentro das nossas cozinhas para minimizar esse tipo de acontecimentos dentro das nossas unidades, e conseguimos com sucesso minimizar bastante erros ou falhas. Ou seja, os estagiários treinam bastante até estarem responsáveis pelo prato do dia. E temos pessoas também responsáveis que estão à frente dos nossos fogões, e que são os responsáveis sim da produção, e quem vai aprendendo com eles para depois seguir o exemplo. Gonçalo, isto eu sei que é um bocadinho chato para os chefes, é um bocadinho como acontece com as pessoas que fazem televisão e que recebem sempre ideias para pôr lá no seu programa, e aos chefes, ou aos médicos dizem, veja-me aqui a língua se tem alguma coisa, e aos chefes pedimos sempre receitas, é mais forte do que nós. Para terminarem muito rapidamente, eu perguntava-lhe se há alguma receita assim simples que possa descrever em traços gerais com alimentos que nós habitualmente deitaríamos fora, se calhar. Então diga-me 3 alimentos que eu faço o prato, vai-me ajudar. Deixa cá pensar. Temos aqui o Renato, quer sugerir algum? As berinjelas, podemos já contar com as berinjelas. Olha, berinjela que eu estou sempre a estragar, pode ser uns restos assim de bolonhesa, mas às vezes faço para os meus filhos, não é? Que as crianças gostam muito. Portanto, temos berinjela, temos bolonhesa. Dê-me um bocadinho de queijo, que está a ganhar bolores. Queijo também tenho sempre muito em casa, e também estrago bastante, porque lá está, me entusiasmo e compro todas as variedades. Então pode ser, temos berinjela, temos carne picada e temos queijo. Um bocadinho de queijo. Já estou a ver onde isto vai acabar. Já sabe, não vai sabe. Acabar no forno, não vai? Vai acabar no forno, sim. Cortamos a berinjela ao meio e damos uns pequenos golpes no Uma dúvida que eu tenho sempre, a berinjela pode ir assim para o forno, ou eu tenho que cozinhar antes? É que ela é assim meio dura, não é? Não, pode ir assim para o forno. E come sempre a casca, ao contrário de algumas pessoas que gostam de descascar a berinjela e a courgette. O que tem mais riqueza e sabor na berinjela e na courgette é exatamente a casca. Pois, mas eu às vezes fazia o erro de as cozer antes, depois ficavam sem sabor. Não, vai cozê-las, vai tirar o sabor, vai tirar toda a umidade dela, vai-lhe meter água lá dentro, tira-lhe tudo de bom que ela tem dentro. Então um bocadinho o inverso. Abrimos a berinjela ao meio, damos uns golpes no miolo da berinjela, não é? Na polpa da berinjela, regamos com um bocadinho de azeite, orégãos, por exemplo, se não quiser orégãos pode ser tomilho ou alecrim, alguma erva do bosque. Com papel de alumínio ou 100, se preferir, põe ao forno 150 graus, 160. Só a berinjela? A deixar assar. Esse era o meu erro, eu punha logo tudo. Tá bem, estou a perceber. Quando assou a berinjela, vai retirar o miolo da berinjela com uma colher e vai saltear com um bocadinho, se calhar, de alho e cebola e o resto da sua bolonhesa. Volta a rechear a casca da berinjela, põe queijo por cima e gratina no forno. Agora já comia, já fiquei cheia Pode de fome. acompanhar com uma salada de agrião ou de espinafres que também tem lá no frigorífico a ficarem moldes. Certeza, tem que ser algum ingrediente mais que posso usar. Obrigada, Gonçalo Costa. Recordo que é chefe executivo do Pingo Doce, portanto já todos nós com certeza provámos algumas das receitas do Gonçalo. Pode encontrar esta que acabámos de ouvir, berinjelas à Joana Marques, acabei de batizar, em bidastory.pt. Este podcast está disponível nas plataformas digitais, no site da Renascença e também em bidastory.pt, precisamente, onde poderá encontrar artigos relacionados com o tema do desperdício alimentar, bem como conhecer algumas dicas para acabar de vez com este problema que todos temos no dia a dia. Para a semana, novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá!